peguei aqui um exemplo bem lateral no topo aqui do dólar. E por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque, primeiro de tudo, é você entender aonde estão sendo formadas ali as mínimas e as máximas dessa lateralização. A gente tem essa formação de topo aqui e esse topo aqui. A partir desse momento, a gente já tem uma LTA pegando a parte de cima aqui. Depois, a gente tem esse fundo e esse fundo também. Então, a gente já tem uma LTA também, só que pegando a parte de baixo dessa lateralização. Então, o que acontece? Não está passando a parte de cima, só que também não estava passando a parte de baixo. E a lateralização vai tirando a confiança do trader, por quê? Porque você fica naquela assim, eu vou comprar, só que não sobe muito. Eu vou vender, só que não cai muito. E aí vai perdendo a confiança, falando, será que eu estou lendo errado? Será que é isso mesmo? Tal. Então, quando for focar em uma lateralização, em regiões estratégicas. Por quê? Porque o mercado ele pode lateralizar a qualquer momento. Se não tiver um drive econômico, se não tiver um indicador econômico para o momento, se não tiver um motivador para aquele dia, ele não vai pegar a tendência. Ele vai travar em algum lugar. Agora, se ele travar em lugares estratégicos, aí dá para a gente pensar em lateralização. Por quê? Nesse nível aqui, ó, onde está tendo essa lateralização, é um nível de sobrepreço. É um nível que está muito caro para o ativo nesse momento. Se quando chega nesse nível aqui eu sei que está muito caro, eu vou começar a pensar que ele pode lateralizar e dessa lateralização ele pode vir para baixo. Então, repara numa coisa, a gente está dando um foco para a nossa lateralização. Quando você tem uma situação de mercado que ele fica dessa maneira, primeira pergunta que você tem que responder é, anota aí, para que lado você quer operar essa lateralização. Então, o primeiro conselho, a primeira dica que eu posso trazer é, dentre os movimentos que ele está fazendo, para que lado que você imagina que ele está com mais chance de ir. Pensando a princípio em probabilidade mesmo, certo? Se você tem a MAPS, no caso que eu estou com a MAPS N12, na tela, você já sabe que essa região é uma região de sobrepreço. Se aqui é uma região de sobrepreço, você pode pensar em lateralização para queda. Então, o foco para esse momento aqui é pensar em queda. E aí, por que essa lateralização se formou? Essa lateralização se formou por causa desse conceito aqui, ó. O preço ele vinha em tendência, só que ele encostou nessas linhas pontilhadas aqui, ele encostou nessa região vermelha que entra vendedor, não tem jeito. Agora, o que você tem que pensar é, esse comprador não parou de comprar ainda. E esse vendedor acabou de chegar no mercado por ter encostado na região de sobrepreço. Se aqui não acabou e esse vendedor acabou de começar, você tem um conflito entre forças de players imaginando que ainda é tendência e um teimosão que começou aqui, que no futuro ele estava certo, que é mais venda do que compra. E aí tem a força que está segurando na parte de cima e essa força inicial do dia que vem segurando a parte de baixo. E uma hora esse cabo de guerra vai estourar. Quem que vai ganhar isso? A compra que se iniciou logo na abertura aqui, ou um vendedor que começou a vender a partir desse momento, que chegou na região estratégica para ele poder vender. Então, nessa treta, a gente precisa encontrar o vencedor, certo? Então, precisa de um motivo. E tendo esse motivo bem desenhado, você já começa a criar cenários.